Vamos bater um bate-papo sobre Urbi? Meu nome é Márcio e você está no Curtindo Nossa Viagem. Não é de hoje que muita gente se fala de Urbi não entregar viagem, de Urbi cancelar, de Urbi dar problema, de ser pirâmide. Eu viajei 2 vezes pela Urbi. As 2 vezes, mesmo antes do prazo de 45 dias, eu já cobrava deles e eles respondiam e entregavam as minhas viagens no prazo. Os hotéis que eu peguei estadia pela Urbi também nunca tive problemas. Mas de uns meses para cá, os problemas vieram aumentando e as reclamações do Reclame Aqui se multiplicando. E chegamos nos dias de hoje, onde o dono da Urbi, o antigo CEO, chegou a brigar, xingar o cliente e a imagem da Urbi ficou, digamos, bem arranhada. Antes disso, no ano passado, eu entrevistei o Romário da Urbi e vou deixar um trecho muito importante dessa entrevista para vocês analisarem. Notório que com a reabertura do turismo de alguns meses para cá tem aumentado muito o número de viagens e as empresas aéreas ainda estão se adequando à quantidade de passageiros. Pela sua experiência, quando você acredita que tudo se normalizará? Como eu tinha falado na resposta anterior, no Brasil a retomada das malhas aéreas já está muito melhor que no exterior, mas que no exterior está muito baixo ainda. Mas os estudos que eu li, eles até se atualizaram. Então o primeiro estudo que eu li tinha falado que a gente ia voltar o patamar de 2019 para 2023, 2024, mas o último estudo que eu li já está falando sobre 2026. Então ainda é muito recente, então o setor está se adaptando. Então acho que até ano que vem ainda vai ter muitas mudanças ainda. Então a gente tem sofrido aí com muitos cancelamentos de companhias aéreas, mudanças, então a gente está se adequando também, não só a gente, mas como todas as OTAs do Brasil e no mundo. E outro fator para esse aumento de reclamações foi que a Urbi, se aproveitando da lei da pandemia, foi empurrando algumas datas para frente e assim acumulando cada vez mais número de viagens e assim aumentando também o número de reclamações e de problemas. Há um tempo eu sigo no Facebook 2 grupos, um de prejudicados e outro de beneficiados da Urbi. E mesmo o grupo de beneficiados tem aumentado bastante as reclamações durante essas últimas semanas. Também nas últimas semanas aumentou muito o número de vezes que a Urbi foi citada por não entregar, por ter problemas dos seus pacotes de viagens nas grandes e famosas mídias, como grandes jornais e TVs, ao ponto do governo federal intervir e pedir um relatório à Urbi. O relatório esse entregue, mas que pelo jeito não demonstrou certeza do que daria certo no plano de acertar as pendências. Aí chegamos nos últimos dias que a Urbi foi proibida pelo governo federal de vender pacotes flexíveis. Um dia após a proibição das vendas dos pacotes flexíveis, que são os pacotes mais vendidos da empresa, a empresa teve que tomar uma atitude e teve que demitir 400 funcionários e assim enxugar sua folha de pagamento. Segundo a carta que eles emitiram, essa atitude foi tomada para que a empresa voltasse ao status de antes da pandemia. Ninguém quer ver demissões, mas o que vai fazer um monte de funcionários parados sem serviço, sendo que a maior serviço era dos pacotes flexíveis? Com esses acontecimentos, as redes sociais se inflamaram. Pessoas dizendo que a Urbi faliu, que estava tudo quebrado, que a pirâmide ruiu. A empresa não decretou falência. Pelo contrário, está se reestruturando com seu novo CEO e buscando soluções para diminuir o número de reclamações. Enquanto isso, os clientes, até mesmo que já tinham recebido confirmação de suas viagens, mesmo com voucher, na mão ali, receberam um e-mail dizendo que a viagem estaria cancelada. Mesmo assim, muitos viajaram e tiveram vários problemas com o hotel, com voos cancelados na hora do check-in ou mesmo no check-out. E muita gente teve que desembolsar do bolso essas despesas. E dia a dia aumentava ainda mais o número de clientes com o mesmo relato de que receberam cartas falando que suas viagens estavam canceladas no momento. Segundo as últimas notícias, a Urbi, além de estar informando o cancelamento para os clientes, também estavam solicitando aos hotéis que cancelassem as reservas já feitas e isentassem do pagamento de multa. No dia 3/6,
uma postagem no grupo de prejudicados da URB, um cliente postou que recebeu uma nova data de viagem e começou a chover nessa postagem clientes que receberam o mesmo e-mail. Porém, muitos estão desconfiados com essa nova atitude da URB. Chegamos até os dias atuais. Agora eu vou falar a minha opinião. A opinião de um viajante que olha o mercado tanto pelo lado do turismo, tanto pelo lado do empreendedor. Mas antes disso, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no Curtindo. Curta esse vídeo que vai nos ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, aquele que tem a viagem marcada pela URB e não sabe o que fazer. Comente o que vocês acham dessa situação. Vou falar o que eu acho. Primeiro de tudo, a empresa errou em vender durante a pandemia, com preços arrasadores, sem nem saber quanto tempo iria durar a pandemia. Tudo mal administrado pela URB. A empresa não buscou capital no mercado para garantir um fôlego. A empresa foi empurrando os pacotes vendidos e não foram achando valores promocionais para os meses para frente. Porém, nos meses para frente, não tem achado valores promocionais para fechar. Se já era ruim fazer um número de pessoas viajar, imagine aumentando ainda mais esse número de passageiros nos meses seguintes. Para completar, esse problema do antigo CEO, o calote da URB nas pousadas e nas empresas aéreas parceiras, que prejudicou bastante. Faltou um bom negociador e, lógico, um comprometimento. Faltou mais clareza com o cliente, com seus funcionários, que, segundo em entrevista a um jornal, um ex-funcionário desses 400 demitidos disse que não se falava em crise dentro da URB. E dessa forma, com todos esses problemas, o número de cancelamentos só tem aumentado. E com todos esses problemas, um grande número de clientes tem cancelado suas viagens. Acredito que essa questão das cartas sobre cancelamento dos pacotes, a URB enviou para os clientes até mesmo para evitar constrangimento e não viajar nesse momento. Já tinha até visto um relato de alguém, um desses grupos aí que eu participo, dizendo que dizia que trabalhava lá dentro, né? Não dá para acreditar. Não tenho fontes, antes que o pessoal venha com aquela brincadeira que a fonte Arial Black não tenho fonte nenhuma, mas a pessoa diz, então a gente cria uma esperançazinha, né? Que essa carta foi enviada pois a empresa iria reagendar as viagens para o segundo semestre. E faz um pouco de sentido, apesar do que eu, como cliente, iria odiar receber essa carta. Mas é melhor ser avisado do que tentar fazer uma viagem e dar problemas. Para fechar, minha conclusão é essa postagem do dia 3/6 de um cliente relatando que a empresa começou a marcar viagens novamente, dando esperanças para os clientes. Eu ainda acredito que a empresa vai dar a volta por cima. Tanto acredito que não cancelei meu pacote de viagem, que ainda estou pagando e que é para o próximo ano. A URB tem que mudar urgentemente a política de preços, limitar o número de promoções. E restante, deixar os preços mais próximos da realidade. Tem que sentar e conversar com os hotéis e as empresas aéreas. E negociar. Buscar no mercado um investidor para o respiro da empresa. Como é que você acha que a CVC, com quase 1 bilhão em dívidas, aí consegue sobreviver, né? Fazendo isso, né? Vai demorar, o estrago que foi feito já está feito, mas acredito que a empresa vai se organizar e ela pode voltar a ter forças no mercado no futuro. Trabalhar com clareza e responsabilidade com o cliente e com seus fornecedores, essa será a fórmula do retorno da empresa entre as grandes no mercado. Esse vídeo não é para influenciar ninguém, nem arrumar briga com ninguém. Afinal de contas, eu sou consumidor como a grande maioria. Estou apenas expressando a minha opinião. Expressem as suas opiniões nos comentários, mas não deixe isso virar um ringue de briga. Igual eu vejo no YouTube ou no Facebook e outras redes sociais, pessoas brigando por não concordarem com a opinião do próximo.